Já reparou que tem gente que ganha super bem e mesmo assim tá quebrado? Enquanto outros, com salários bem mais baixos, conseguem juntar grana e até construir patrimônio? E não, isso não é sorte, não é inteligência acima da média e muito menos privilégio de quem nasceu em berço de ouro. A real é que tem um detalhe simples por trás disso tudo, simples mesmo, só que quase ninguém fala sobre isso por aí. Hoje eu quero te mostrar uma regra que pode mudar completamente a forma como você lida com seu dinheiro. É uma estrutura tão importante que, sinceramente, devia estar colada na porta da geladeira de todo brasileiro. Eu estou falando da regra dos 3 Ds: disciplina, decisão e direção. 3 palavras simples, mas que quando aplicadas do jeito certo, viram a base de uma vida financeira sólida. E ao longo do vídeo, você vai aprender como usar os 3 Ds para sair do caos financeiro e começar de verdade a construir riqueza. Sem mágica, sem fórmula milagrosa. Só o que funciona e que ninguém te explicou direito. Então vamos começar pela base de tudo. Disciplina. Disciplina é aquela palavra que a gente vive ouvindo e também vive ignorando. Pois é, quando o assunto é dinheiro, disciplina não é um conselho, é uma obrigação. É tipo o alicerce de uma casa. Ninguém vê, mas se não tiver, uma hora tudo desmorona. É a disciplina que segura a barra quando o mês está apertado, que manda um não quando o cartão insiste em dizer sim. É ela que transforma aquelas pequenas escolhas do dia a dia em grandes resultados com o tempo. Já ouviu aquela frase de que riqueza se constrói centavo por centavo? Pois é, não é uma frase de efeito, é a disciplina dando as caras. Mas vamos falar a real? A maioria das pessoas quer resultado, mas não quer encarar a rotina. Quer investir, mas não se organiza. Quer liberdade, mas foge do controle. Só que é impossível ter liberdade financeira sem disciplina. Pensa comigo, se o dinheiro que entra já tem destino antes mesmo de cair na conta, será que você está vivendo mesmo? Ou só está apagando o incêndio? Porque quem só reage ao que acontece não constrói nada, só sobrevive e mal. A verdade é que você só consegue perceber a disciplina quando começa a bater aquela vontade de largar tudo. E você decide continuar mesmo assim. É ela que te faz anotar cada gasto, mesmo no fim do dia, morto de cansado. É ela que te faz abrir mão de algumas coisas agora para poder aproveitar muito mais lá na frente, com tranquilidade. É tipo academia, sabe? No começo pesa, dói, parece que nunca vai melhorar. Mas quanto mais você pratica, mais leve fica, mais automático vira. E sim, exige esforço. Só que não é aquele esforço que te sufoca. É o que te fortalece, que te prepara para o que vem. Quer um dado para você entender melhor? Segundo especialistas e instituições como o Bradesco Seguros, seus gastos fixos deveriam ficar entre 50% e 60% da sua renda. Passou disso, você já está no limite. Não sobra para emergência, nem para investir e às vezes nem para respirar. E aí começa aquele ciclo maldito. Gasta tudo, surge um imprevisto, se enrola em dívidas, gasta mais ainda tentando resolver e se frustra. A disciplina é o que corta esse ciclo pela raiz. Não é sobre viver no mínimo, é sobre viver com consciência. É sobre saber que cada real tem um destino e que se você não escolhe esse destino, alguém vai escolher por você. O banco, o mercado, a Black Friday, até aquela notificação tentadora no app. Sabe aquela frase clássica do livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Uma parte de tudo que você ganha pertence a você. Mas pensa bem, quantas vezes você realmente ficou com uma parte do que ganhou? Quantas vezes o mês terminou no zero ou pior, no negativo? A disciplina entra exatamente aí. É ela que garante que sempre sobre algo para você, nem que seja um pouquinho. Porque esse pouquinho, quando vira hábito e cresce, com o tempo vira muito. E o mais interessante, disciplina não tem nada a ver com o valor do seu salário. Tem a ver com escolhas. Você pode ser disciplinado ganhando 1.200 ou 12.000. A diferença real está em como você lida com o que tem e não em quanto você tem. Agora, com esse alicerce bem firme, a gente pode subir mais um andar, tomar decisões melhores. Porque de nada adianta ter disciplina se você continua escolhendo errado. Agora vamos para o segundo D, o que define o rumo das suas escolhas. A decisão. Disciplina sem decisão é igual guardar água num balde furado. Você até tenta manter o controle, mas uma escolha mal feita e lá se vai o seu esforço pelo ralo. Decisão é onde você escolhe o que vai pesar na sua vida, o desejo imediato ou o seu futuro. E é aqui que a maioria das pessoas se sabota.
E não por burrice, mas por impulso mal gerenciado. Sabe aquele momento em que você decide trocar de celular mesmo com o seu funcionando perfeitamente? Ou quando você entra num financiamento de 60 vezes só porque quer mostrar para os outros o seu carro zero? Então, essas não são só compras, são decisões que moldam sua realidade financeira pelos próximos meses ou anos. E o pior, a gente decide mal muitas vezes por não enxergar o preço invisível. Tem uma frase do livro A Psicologia Financeira que resume isso perfeitamente. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem com etiqueta. Agora pega o exemplo do carro novo. Você olha a parcela e pensa, dá para pagar, mas esquece de colocar na conta o IPVA, o seguro, a manutenção, a gasolina, a desvalorização e até o estresse de ficar preso no trânsito todo dia. Aí quando vê, tá vivendo para sustentar uma escolha mal pensada. Decisão ruim vem com juros. E não tô falando só dos juros do banco ou do cartão não. Tô falando dos juros emocionais. Ansiedade, noites mal dormidas, aquele aperto no peito de saber que sua grana tá toda presa em coisa que nem faz mais sentido. Agora o outro lado. Tem gente que ganha R$2.000 por mês e mesmo assim consegue construir mais do que quem ganha 5 mil. E sabe por quê? Porque enquanto um transforma a grana em possibilidade, o outro transforma em dívida, em juros, em dor de cabeça. O segredo está aí. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. E não me entenda errado, eu não estou dizendo para você virar um monge que só come arroz com feijão e nunca se diverte. Longe disso. Onde eu quero chegar é que você tenha clareza, saiba exatamente por que você está gastando com o que você gasta. Decisão financeira boa não é só racional, é também estratégica. Você pode comprar um carro? É claro que pode, mas a pergunta certa é: esse carro me leva para onde eu quero ou me prende onde eu estou? A maioria das pessoas vive o presente no piloto automático e só acorda quando o futuro chega cobrando a fatura. Por isso, toda vez que você pensar em gastar, pense antes em decidir, porque a verdadeira virada financeira acontece quando você para de apenas gastar dinheiro e começa a comandar ele. E é esse comando que nos leva ao último D, e talvez o mais negligenciado de todos, que é a direção. Se disciplina é o motor e decisão é o volante, então direção é para onde você está apontando esse carro. E é aqui que muita gente se perde. Tem quem consiga gastar menos e fazer boas escolhas. Mas aí vem a pergunta: para que tudo isso? Qual o plano? Qual o destino? Porque sem direção, até o esforço cansa. Você economiza no almoço, mas gasta sem pensar no fim de semana. Junta uma grana por um tempo, mas torra tudo depois, porque, eu mereço. Ou então começa a investir, mas nem sabe o porquê. Só entrou na onda porque alguém falou que renda variável é o futuro. No fim, sem um propósito claro, até o que parece certo vira bagunça. Ter direção é dar um propósito para o seu dinheiro. É parar de correr em círculos e começar a trilhar um caminho com começo, meio e objetivo. Quer um exemplo prático? Bora falar de reserva de emergência. Esse é o primeiro destino lógico para quem está começando. É tipo um cinto de segurança. Você espera nunca usar, mas se precisar, ele que te salva. Depois vem o jogo de longo prazo. Investimentos, renda passiva, aposentadoria de verdade, liberdade de tempo. É aí que rola aquele cenário dos sonhos. O dinheiro trabalhando por você, e não o contrário. O clássico livro O Homem Mais Rico da Babilônia já falava: faça com que uma parte de tudo que você ganhe trabalhe por você. Faça com que os filhos do seu dinheiro também gerem filhos. Bonito, né? Só que pouca gente vive isso. E sabe por quê? Porque falta direção. Falta saber para onde quer ir com o que tem. Quando você não sabe onde quer chegar, acaba gastando energia com tudo que parece. É tipo um barco com motor ligado, mas sem leme. Até se mexe, mas não sai do lugar. E sabe o que é mais triste? Quanto mais perdido você está financeiramente, mais fácil é para o mercado te empurrar para onde ele quer. Você vira um alvo fácil de parcelamento, compra por impulso, investimento da moda e aquelas promessas milagrosas que só parecem boas. Agora, quando você tem direção, o jogo muda. Você começa a filtrar o que realmente vale a pena, a dizer não com mais facilidade e a alinhar cada escolha, cada gasto com o seu objetivo maior. Não é sobre ser pão duro, é sobre ter consciência de que cada real pode ser um passo na direção certa ou uma curva para a direção errada. E a melhor parte disso
Direção da paz. Quando você sabe para onde está indo, você para de se comparar com os outros, porque a sua rota é sua e só você sabe o que ela significa. Então guarda isso. Disciplina constrói, decisão molda e direção guia. E quando esses 3 Ds andam juntos, o dinheiro deixa de ser um problema e vira uma ferramenta. Agora, deixa eu te contar o que tudo isso muda na prática. Porque depois de entender esses 3 Ds, você nunca mais vai olhar para as suas finanças do mesmo jeito. A verdade é que ninguém ensina isso na escola. A gente aprende a calcular Bhaskara, mas não aprende a controlar um orçamento. A gente aprende a decorar fórmulas, mas não a tomar decisões financeiras consistentes. E por isso tanta gente boa vive presa. Presa a dívidas, a boletos, a decisões mal pensadas, a um estilo de vida que não cabe no próprio bolso. Mas agora você sabe. Disciplina para controlar, decisão para escolher e direção para seguir. Essa é a regra dos 3 Ds. Simples, mas poderosa. Se você aplicar esses 3 pilares na sua vida, mesmo ganhando pouco, você já vai estar à frente da grande maioria. Pode ter certeza disso. E eu te pergunto, qual dos 3 Ds você sente que mais faz falta na sua vida hoje? Disciplina, será? Para manter uma consistência ali? Ou será que é decisão? Para parar de sabotar o seu próprio bolso? Ou você acha que é direção? Para dar um rumo claro ao que você já está construindo? Comente aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários e responder. E agora, para complementar ainda mais esse vídeo, tá passando agora na tela um vídeo onde eu explico como transformar o seu salário em riqueza. É sério, esse vídeo ficou sensacional. Espero todos vocês lá e tchau!